Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, respondendo inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma adolescente. Ela tem 15 anos e ela gostaria de saber, que ela está lendo o livro de Apocalipse, e lendo a carta à igreja de Esmirna, ela queria saber o significado, uma pergunta simples, né? Uma pergunta simples. O significado da palavra pobreza, que aparece aqui na carta, né? Está no versículo 9 do capítulo 2. É a segunda carta, a primeira carta à igreja de Éfeso, e a segunda carta à igreja de Esmirna. E o capítulo 2, versículo 9 fala assim: conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, ela gostaria de saber o significado da palavra pobreza aqui no original. Ela sempre está ocupando materiais teológicos, o pai dela é pastor, né? E ela gosta aqui no nosso canal, e ela fez essa pergunta: qual o significado dessa palavra, né? A palavra pobreza. O que significa a palavra pobreza aqui na carta à igreja de Esmirna? E eu estarei respondendo a sua pergunta, minha querida, falando dos 5 níveis de perseguição que a igreja de Esmirna estava passando. 5 níveis de perseguição. Se você achar interessante, anote aí. Dá até uma pregação para você, querido, que gosta de pregar, de estudar, né? Esmirna estava passando por 5 níveis de perseguição. E o primeiro nível, vamos aqui responder a sua pergunta, minha querida, dando detalhes. Eu não vou trabalhar os aspectos históricos, culturais, sociais da igreja de Esmirna, ou da cidade de Esmirna, que era uma cidade maravilhosa, porque senão ia levar muito tempo, né? E o vídeo ia ficar cansativo. Então, partindo aqui, o start, o pontapé inicial, respondendo a sua pergunta, como eu falei, só reiterando, estarei falando dos 5 níveis de perseguição que a igreja de Esmirna estava passando. O primeiro nível era a perseguição governamental do Império Romano, do governo romano, que mandava naquela época, dominava naquela época. Então, Esmirna tinha vários templos dedicados a vários deuses, principalmente, assim como Pérgamo, ali tinha templo ou templos dedicados ao culto ao imperador. Os cultos ao imperador eram diários. E Esmirna, das 7 cidades, ela era mais fiel ao imperador. Ela era leal ao imperador. Logo, os crentes ali em Esmirna estavam sofrendo uma perseguição severa do governo romano. A mão pesada do governo romano estava sobre a igreja, perseguindo, maltratando, matando. Então, a primeira perseguição que eles estavam enfrentando era a perseguição governamental do Império Romano. Imagina uma pequena igreja sendo perseguida pelo Império gigantesco. Então, é a primeira perseguição. Inclusive, o versículo 9 que nós lemos aqui, o texto fala: conheço a tua tribulação. Jesus falando por intermédio de João àquela igreja. A palavra tribulação no grego é tríplices, que significa literalmente esmagar um objeto, passar por cima. É um rolo compressor, é comprimir, é encurralar, é manter sob pressão. E descreve a vítima sendo esmagada e seu sangue extraído. Descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra.
Também descreve a dor de uma mulher ao dar filhos à luz, ou dar luz a seus filhos. Então, é a perseguição governamental. É o primeiro nível de perseguição. Vamos correr aqui por causa do tempo. A segunda perseguição, aí eu já entro na sua pergunta, né? É a perseguição econômica. Quando o texto fala assim: conheço também a tua pobreza. A tua pobreza. E a palavra pobreza aqui, no original, no grego, minha querida, significa pitocheia. Pitocheia. Que essa palavra, ela tinha dois significados, né? Havia os pobres, mas tinham o seu sustento, aqueles que tinham o mínimo para viver, tá? Tinham o básico para viver. E o segundo sentido dessa palavra é o sentido aqui em Apocalipse, a igreja de Esmirna, que era aquele que não tinha nem o básico para viver. Era aquele que passava fome. Era um mendigo. Era um mendigo. Então, pitocheia denota alguém tão desprovido de bens que nada chega a possuir. Ele não está apto a ganhar nem mesmo o básico. Acha-se à mercê da caridade humana. Então, devido à fidelidade à igreja ali, a Jesus, tá? O Império Romano colocou sanções. O crente não podia comer, não podia vender, não podia comprar, as pessoas não poderiam ajudá-las. Quem ajudasse a igreja ali em Esmirna também receberia as mesmas sanções. O crente não poderia ter o seu comércio, poderia ter nada. E não tendo dinheiro, tá? Automaticamente ficavam endividados, passavam fome. Olha a situação da igreja de Esmirna, tá? Olha a situação da igreja de Esmirna. E Jesus aqui está elogiando a sua fidelidade. Duas igrejas passam no teste aqui em Apocalipse, que é a igreja de Esmirna, que era mais pobre, mas para Deus era mais rica, e a igreja de Filadélfia. As duas são elogiadas devido à sua fidelidade. Então, a teologia da prosperidade aqui não ia galgar efeitos, porque os crentes estavam passando fome, gente. Literalmente. Os crentes estavam sendo esmagados pelo rolo compressor do Império Romano. Então, a primeira perseguição é a perseguição governamental. A segunda perseguição é a perseguição econômica. Os crentes estavam passando necessidades. Não tinha nem o básico para viver. Não tinha nada. Não tinham nada. Por isso que você entende lá o capítulo 13 de Apocalipse, quando fala na marca da mão, na mão direita, na testa, que se refere ali ao culto ao imperador. Não dá para explicar aqui em detalhes. Depois eu posso trabalhar esse texto no contexto histórico cultural do livro de Apocalipse. Tá? Os cristãos não podiam comprar, não podiam vender, não podiam comer, né? Porque a besta ali no capítulo 13 de Apocalipse é uma referência ao imperador romano. Tanto ao imperador romano como ao Império Romano. Porque a besta é tanto o imperador como o Império Romano, que mandava, subjugava, matava, mandava e por aí vai. Então, é isso que significa a palavra pobreza, pitocheia, né? Que aqui tem um sentido de alguém desprovido de bens, que nada chega a possuir. Uma pessoa que está em extrema necessidade, em miséria. E Deus está elogiando a fidelidade da igreja em não se dobrar ao Império Romano. Então, perseguição governamental é a primeira. Perseguição econômica, a segunda, que eu já respondi a sua pergunta. E o terceiro nível de perseguição é a perseguição religiosa, que fala aqui no versículo 9 dos judeus. Eu sei a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás.
Então, além da perseguição do governo, da perseguição econômica, tinha a perseguição religiosa dos falsos judeus, das sinagogas, que entregavam os crentes às autoridades civis romanas para serem mortos, torturados, esmagados. Então imagina a situação, a pressão psicológica, a pressão familiar ali na cidade de Esmirna. Os judeus entregavam os cristãos à morte, à perseguição religiosa. Quarto nível de perseguição, perseguição física. Olha o versículo 10, quando o texto fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, perseguição física, violência física. Os cristãos eram agredidos, eram esmurrados, esbofeteados, espancados. Imagine você manter a fé num lugar desse. Imagine você manter-se cristão num lugar desse. Então, o quarto nível de perseguição é a perseguição física. E, por último, e aqui nós iremos encerrar, é a perseguição satânica. Por trás de tudo isso, por trás de todas essas perseguições, tinha o diabo. O diabo, por trás dessas malévolas perseguições, maltratando a igreja. Claro, por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Olha ainda o versículo 10, quando o texto fala: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então você vê aqui Satanás perseguindo, porque Satanás odeia a igreja. Satanás não gosta da igreja. Satanás persegue a igreja. Satanás quer maltratar a igreja. Claro, amando de Deus. Porque ele não faz nada se Deus não permitir. E Deus aqui está provando, está testando até o limite a fé ali dos crentes em Esmirna. Inclusive, a palavra Esmirna vem de uma planta, né? E essa planta era muito perfumada, e para tirar o seu perfume, essa planta era esmagada, tá? Esmagada, batia nela com um rolo, se batia, e quanto mais batia, mais ela exalava o seu cheiro, mais ela exalava no ambiente, né? No ambiente ficava cheiroso. Então, os crentes aqui, assim como o nome da cidade, estavam sendo esmagados, estavam sendo triturados por essas perseguições e estavam exalando o bom perfume de Cristo. Então, a última perseguição é a perseguição satânica. Porque por trás das perseguições da igreja e da luta da igreja para se manter fiel, está lá o diabo. E aqui nós encerramos esse vídeo. E só reiterando aqui e repetindo para você anotar, a igreja de Esmirna estava passando por 5 níveis de perseguição. Perseguição governamental, perseguição econômica, perseguição religiosa, perseguição física e perseguição satânica. Então, eu respondi aqui a sua pergunta, minha querida, e dei aí esse spoiler, né, dos 5 níveis de perseguições que a igreja de Esmirna estava passando. Tá certo? Está aqui respondida a sua pergunta sobre a palavra pobreza aqui em Esmirna, e dei aí um apanhado sobre os 5 níveis de perseguição. Tá bom? Se você gostou, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, e todos vocês que irão assistir também, deixe aqui os seus comentários, as suas perguntas. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, e acione o sininho para receberem todas as notificações quando eu mandar aqui um novo vídeo no canal. Tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Até os próximos vídeos, querendo Deus.